Olá, Bisão. Vamos estudar um pouquinho sobre ondas sonoras, a nossa aula de número 24. Bom, e vamos começar com a ideia do conceito de som. Quando eu tenho som, o som ele é uma onda mecânica, então ele não se propaga no vácuo. Por ele ser uma onda mecânica, quanto maior a densidade do material, mais rápido ele vai se propagar. Então, o som ele vai vibrando molécula a molécula para poder se propagar. Quanto maior essa concentração de moléculas, maior a vibração. Por isso que a velocidade do som nos sólidos é maior do que nos líquidos e, por sua vez, é maior do que nos gases. Só a título de informação, numa barra de ferro, o som anda mais ou menos a 5.000 metros por segundo. Se eu for na água, em torno de 20 graus Celsius, essa velocidade vai 1.500 metros por segundo. E no ar, a 340 metros por segundo. Então, eu tenho uma diferença de acordo com a concentração de matéria. O som, ele se propaga na mesma direção em que a energia foi dada. Quando isso acontece, eu falo para você que eu tenho uma onda longitudinal. Por isso, eu não posso polarizar o som, eu não posso eliminar uma direção de espalhamento dele. E quando eu falo, o som se espalha por todo o ambiente. Então, o som ele se espalha de forma esférica. Ele é uma onda do tipo tridimensional. O som ele vai ter uma frequência característica. Quando eu tenho uma frequência de 0 até 20 Hz, eu classifico isso aqui como infrassom. Então, animais como elefante, topeira conseguem ouvir o infrassom. Nós humanos não. Então, geralmente o som em água é um infrassom. Entre 20 e 20 mil Hz, eu tenho o som propriamente dito, que é o campo de audição humana. Acima de 20.000 Hz, a gente vai ter o ultrassom. Tio Augusto, esse ultrassom é o mesmo de exame médico? É sim, ele é inaudível para a gente, mas animais como golfinho, morcego, cães, gatos conseguem ouvir nessa faixa. A propriedade associada ao fato o som, da frequência do som, essa propriedade associada à minha frequência, eu vou ter uma qualidade fisiológica que eu vou chamar de altura. Então, a altura é a qualidade fisiológica que determina para mim se o som ele é alto, agudo, ou se ele é baixo, se ele é grave. E essa grandeza envolvida aqui é a frequência, que é o número de oscilações pelo tempo. Então, quando eu tenho um som agudo, um som alto, eu tenho muitas oscilações no mesmo intervalo de tempo. E um som mais grave, eu tenho menos oscilações. Alto e grave, nenhuma relação a ver com volume. Quando a gente tem a frequência, nós vamos ter uma grandeza chamada intervalo acústico, que é a razão entre duas frequências. Normalmente, eu só vou me precisar para vestibular de dois conceitos. Uníssono, quando as frequências são iguais, ou oitava. A oitava, se a gente pegar a nossa escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, de Dó a Dó eu tenho 8 notas, daí o termo oitava. Então, quando eu tenho uma oitava acima, é porque a minha frequência foi dobrada, foi duplicada. Uma oitava abaixo, minha frequência foi dividida por 2. Então, você vai preocupar-se que se uma questão falar em oitava, ele está falando que o intervalo é 2. Acima, tu multiplica por 2, abaixo, tu divide por 2. A propriedade do som que me permite distinguir os vários instrumentos musicais, as vozes, o som de uma flauta de um piano, ou de um piano, por exemplo, é relacionada ao formato da onda, que eu chamo de harmônico, e essa qualidade relacionada à grandeza harmônico vai ser chamado para a gente de timbre. Então, timbre ou frequência harmônica é a qualidade que nos permite diferenciar as várias fontes musicais. Quando eu tenho o som, a grandeza associada ao som é a amplitude. E aí, quando eu tenho um som forte, um som de grande volume, é um som de alta amplitude. Quando eu tenho um som de pequeno volume, eu vou ter um som de pequena amplitude. Então, repara, amplitude pequenininha aqui, porém eu estou tendo muitas oscilações. Então, esse som aqui, ele é alto e fraco. Alto por quê, tio Augusto? Porque ele é agudo. Fraco porque ele tem pequena amplitude, ele tem pequeno volume. Visão? Olha esse outro aqui, eu tenho pequena oscilação. Então esse som ele é grave, então eu digo que ele é um som baixo. Mas a amplitude dele comparado a esse é maior, então ele é um som forte. Logo, eu vou ter que a intensidade é a potência sobre a área
e essa intensidade está relacionada à ideia da amplitude. Mas, professor, e se eu tiver dois sons que tenham a mesma amplitude? Qual é o que vai ser mais gasguito? Qual é aquele que vai me incomodar mais? Besão, a intensidade ela vai ser dada por uma constante de proporcionalidade no meio, multiplicado pelo quadrado da frequência e pelo quadrado da amplitude. Quem determina o volume vai ser a amplitude. Mas se eu tiver dois sons de mesma amplitude, o mais intenso vai ser aquele de maior frequência. Aqui, só a título de curiosidade, repara, eu estou tendo pequena amplitude, então pequeno volume, e eu estou tendo uma pequena frequência. Então, esse som aqui, para mim, ele está sendo baixo e fraco. Aqui eu já estou tendo uma amplitude pequena, então ele é um som fraco, porém uma grande frequência. Então, ele é alto e fraco. Aqui eu já estou tendo uma amplitude maior se comparado ao primeiro desenho, então estou tendo um som forte, porém um som grave. Então, ele é baixo, forte e baixo. E aqui eu tenho amplitude e frequência, então ele é alto e forte. O nível de ruído ele vai estar definido pela intensidade auditiva ou nível sonoro. Bom, quando a gente tem sons de até 80 decibéis, eles são considerados sons aceitáveis. Mais do que isso, eu já começo a ter problemas auditivos. Então, o nível sonoro ele é dado pela relação 10 logaritmo na base 10 da intensidade do ambiente pela intensidade de referência. Se a gente fizer aqui a relaçãozinha de logaritmos, o que é que eu vou ter aqui? 10 elevado a n sobre 10 é i sobre 0. Quando eu tenho o silêncio, que é 0 decibel, a intensidade de referência, então isso aqui vai ser um padrão fixo, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. O limiar da dor auditiva corresponderia a 120 decibéis, ou 1 watt por metro quadrado. Vamos então resolver algumas questões, Besão. Página 68, primeira dos essenciais. Um adolescente de 12 anos, percebendo alterações da sua voz, comunicou à sua mão a situação observada com certa regularidade. Em determinados momentos, ele apresentava um tom de voz fino, em outros momentos, um tom de voz grossa. A questão relatada pelo adolescente refere-se a uma qualidade do som denominada D. Vamos lá. Tio Augusto, se ele pedisse para mim qual é a grandeza que determina a voz fina e a voz grossa, a grandeza é a frequência, que seria o item E. Mas eu não quero a grandeza, eu quero a qualidade. Então, a qualidade é a altura. Questão 2. Um professor de música esbraveja com seu discípulo. Você não é capaz de distinguir a mesma nota musical emitida por uma viola e por um violino. Ora, a qualidade fisiológica que permite a gente diferenciar as fontes é o timbre. Então, o timbre é o formato da onda. Se ele pedisse para mim qual é a grandeza associada ao timbre, é o harmônico ou frequência harmônica, que é o formato da onda. Nossa questão de número 3, observe que eu tenho aqui uma onda, ele me dá a velocidade de 340 metros por segundo, e ele me dá o comprimento de onda, que é a distância entre dois pontos de máximas ou dois pontos de mínimas, que é 85 centímetros. Como essa velocidade está em metro, nós vamos colocar isso aqui para metro. Usando a equação fundamental da ondulatória, velocidade de comprimento de onda vezes a frequência. Nós estamos querendo saber a frequência. Então, 340 é 0,85 vezes a frequência. Nós temos uma frequência de 400 Hz. Letra C é a alternativa correta. Nossa questão 4, página 69, questão do Enem, ele fala para mim que as notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical, e dentro das diversas escalas existe a mais difundida, que é a escala diatônica, que utiliza as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Repara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a oitava seria o Dó de novo. Intervalo acústico, lembra aquela história do dobro? Que é a oitava, 1 e 8, primeira e a segunda vez que a nota aparece. Bem, essas notas são organizadas em ordem crescente de altura. Menor frequência, maior frequência. Sendo a nota Dó de menor frequência,
e a nota Si a de mais alta frequência. Considerado a mesma oitava, ou seja, a mesma escala, o que é que a nota Si tem de menor? Perceba o detalhe, a nota Si é a de maior frequência, mas ondas de mesma natureza no mesmo meio têm que ter a mesma velocidade. Então, V é igual a lambda F. Acontece que a velocidade tem que ser a mesma. Então, quem tiver maior frequência vai ter menor comprimento de onda. Logo, nossa resposta corretinha, alternativa E. Questão proposta de número 1, página 69. Para afinar um violão, o músico necessita de uma nota para referência, por exemplo, a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Vamos aqui, por partes. Quando eu afino usando a mesma nota, é o fenômeno da ressonância. Eu vou fazer com que a mesma frequência faça o outro aparelho vibrar. Mas eu quero diferenciar os instrumentos. A grandeza que me permite diferenciar esses instrumentos é o timbre. Logo, a nossa resposta é a alternativa D. Questões 4 e 5 propostas. Besão, ele me dá aqui a escala do nível sonoro. Ele fala para mim que é necessário utilizar uma proteção ambiente quando a gente está com um nível sonoro igual ou superior a 85 decibéis. Então, se você olhar aqui para a gente o gráfico, 85 decibéis, a partir daqui de 10 metros eu já preciso de referência. Pois bem, a questão então quer saber para a gente no item 4. Dentre as alternativas, qual é a menor distância britadeira que o trabalhador não precisa de proteção? Se 85 decibéis ele já precisa de proteção, ele precisa de proteção a partir de 10 metros. Então, distâncias superiores a 10 metros podem ficar sem proteção. Logo, essa menor distância das opções dadas, letra C, 11 metros. Qual é a intensidade da onda sonora emitida pela britadeira a 50 metros? Muito bem, se eu tenho 50 metros, eu vou perceber que o nível sonoro é de 70 decibéis. Acontece que o nível sonoro é 10 log de I sobre 0, e 0 é a intensidade de referência, que é sempre 10 a menos 12. Então, 70 é 10 log da intensidade ambiente por 10 a menos 12. Vamos cortar aqui o nosso 10 com 10. Eu vou ter o quê? 10 elevado a 7 vai ser I sobre 10 a 12. Logo, I é 10 a 7 vezes 10 a menos 12, o que me dá 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Alternativa D. Um abraço, bons estudos, até uma próxima aula.